Diogo Schelp, você começa nesta tarde. Eu achei interessante, Paulo, a relação aí que existe, uma aparente relação que existe entre as fases da pandemia e os índices de aprovação ou desaprovação do governo. Então, a gente vê, por exemplo, que em junho, né, início de junho ali, o índice era de 50%, o índice de desaprovação mais alto, desde que a pesquisa começou a ser feita, e foi também um dos períodos mais difíceis da pandemia, com maiores números, índices de mortes e de transmissão do coronavírus. Depois, a partir de meados de agosto, a desaprovação cai bastante, né? Cai para 40%, que foi também o período em que a pandemia teve arrefeceu um pouco, né? Os casos diminuíram, a taxa de contaminação média no país também caiu. E esse número de desaprovação continuou relativamente mais baixos também, né? Mais baixos do que os da aprovação, durante o resto do semestre, né? Coincidindo aí também com o que estava acontecendo na pandemia. Foi um período de menores taxas de contaminação. E daí, no início do ano, volta a crescer e a gente tem esse dado mais alto de 48% de desaprovação, justamente nesse momento em que nós vivemos a segunda onda da pandemia. Então, acredito que isso mostre que como o Bolsonaro desperdiçou a chance de ser um líder que o país precisava para assumir com firmeza o enfrentamento à pior crise de saúde pública que o país já enfrentou. O presidente Bolsonaro preferiu se escorar em uma interpretação distorcida de uma decisão do STF para cruzar os braços e ver o que acontecia, jogando no colo dos governadores e prefeitos toda a responsabilidade, como se o governo federal não pudesse fazer nada, mas podia. Podia, por exemplo, se abster de fazer comentários que apenas confundiam a população, como de minimizar a gravidade da pandemia, dizendo que não passava de uma gripezinha. Podia se abster de promover aglomerações ou questionar o uso de máscaras, né? E não adianta dizer que outros políticos também foram hipócritas, porque liderar, e aí era isso que se esperava do presidente, liderar significa dar o exemplo, fazer primeiro o que é certo, apesar dos outros. Podia também ter dado a devida importância às negociações para garantir a vacina para toda a população brasileira. O governo limitou-se a uma única linha de negociação e ainda assim, depois de muito relutar. E quando teve a chance de entrar em um consórcio internacional de distribuição de vacinas, que era a COVAX Facility da OMS, optou por garantir vacina para apenas 10% da população, quando tinha direito a 50%. O resultado, que é uma notícia dessa semana, é que países com populações menores que o Brasil vão receber mais doses da vacina desse consórcio. Podia ter sido também mais rápido na definição de um plano nacional de imunização contra a Covid-19 e podia ter dado mais voz aos técnicos que trabalhavam nisso há anos, com muito sucesso. A gente lembra que no ano passado teve um episódio em que esses técnicos dizem que sequer tinham visto a versão final do Plano Nacional que tinha sido enviado a pedido do STF. Agora, a vacinação caminha em ritmo lento, né? Só vai vacinar os grupos prioritários no ritmo atual daqui a 1 ano e meio. São 77 milhões de pessoas nos grupos prioritários e o ritmo de vacinação é de 1 milhão de pessoas por semana. E o governo também podia ter levado mais a sério os alertas do colapso do fornecimento de oxigênio hospitalar no Amazonas. Ainda que o governo do estado tenha sua parcela de negligência, o governo federal tinha os meios para socorrer a população do estado. Não fez na rapidez suficiente nem com a intensidade necessária, até que ficou tarde demais. Em resumo, se o governo tivesse levado a sério a ameaça da pandemia, como inúmeros governos conservadores ou de direita ao redor do mundo fizeram, provavelmente não teria índices tão elevados de desaprovação em momentos justamente em que os casos de mortes e mortes de Covid-19 se agravavam. Mas agora parece que a ficha caiu e o governo tem 2 caminhos claros para recuperar a popularidade, parece apontar para isso. Um é a vacinação em massa efetiva, e ainda dá tempo de recuperar esse tempo perdido, e o outro é uma alternativa para o fim do auxílio emergencial, já que a questão do desemprego não deve diminuir tão cedo. Se não for para investir nesses 2 temas por empatia ou por preocupação genuína com o povo brasileiro, que seja por cálculo político.